Fala Potência, mais um Potência Podcast. Eu sou o Erickson Henrique, aqui ao meu lado, Carlos Jorge da Silva. Isso mesmo. Carlos Jorge, a gente tem aqui o orgulho de receber um cara direto de Santana de Ipanema. Ele começou no marketing em 2006, louco, pediu demissão para empreender nesse ramo. E hoje, daqui de Alagoas, simplesmente é o cara mais consultado de marketing digital para pequenos negócios do Brasil. É o melhor de todos, né? Rapaz. É o melhor do mundo. Receba! Rafael Falcão aqui com a gente. Tamo palmas para o junto. Rafael, palmas para o Rafael. Tá dentro do contrato, o pessoal bater palmas pra gente, por favor, obrigado. Mas eu bati também, viu? Tem que descontar aí do Eu valor. vi que o Heron não bateu palmas, inclusive, tá? Tem que descontar do Descontado valor do aí. contrato. Rafa, muito obrigado por estar aqui com a gente. Você é um cara que é um nome conhecido no Brasil aí pra falar de marketing, né? Mudou de nome agora no Instagram, a gente quer saber disso também, porque era Dicas Digitais, hoje é Rafa Falcão, assumiu o nome Rafa Falcão Oficial. Rapaz, sair pra ganhar posicionamento digital, né? Foi Boa. estratégia, né? Muito Depois- massa. Mas a gente quer conhecer a sua história. Você veio de Santana do Ipanema, onde tinha uma locadora muito antes da época da Lan House. Quase que ele compra a Netflix, mas não deu. Como é que começou a sua carreira aí no mundo digital? Claro que o digital veio muito depois, né? Mas como é que começou a sua carreira no mundo dos negócios? Dos negócios, cara, foi o seguinte, minha mãe era professora do estado, aí ela pediu aquele PDV, programa de demissão voluntária que tinha lá em 95, por aí. E aí ela começou a empreender. Ela primeiro colocou uma loja que vendia panela de barro, e a gente ia vender na Feira Livre, e tinha um ponto fixo lá em Santana. Depois panela, depois flores, aí por último ela conseguiu encaixar vendendo salgados lá em Santana. Essas panelas dava pra cozinhar mocotó. Eu cozinhava tudo. Ela comprava em carrapicho. Então era boa. De Penedo. Então era boa, irmão. Era boa. Aí a gente começou a empreender nesse sentido, né? E eu comecei a trabalhar com ela na lanchonete, que foi o que deu mais certo, né? E na lanchonete eu juntei dinheiro e comprei um Super Nintendo. Lá em 98, 99 mais ou menos. Adorava. Mario Brothers. Né? Isso. Aí o que aconteceu? Eu peguei, juntei, aí botei e comecei a alugar esse Super Nintendo pros meus amigos da rua. Aí, de repente, o negócio deu certo, eu comprei outro e fui comprando PlayStation, fui comprando essas coisas. Os controles quebravam muito. Se quebrasse, Porque descontava 15 minutos. Eu vou né? contar um pouquinho da minha história aqui, irmão. Até eu chegava ao ponto de fazer xixi nas calças sentado pra não sair da minha horinha do videogame. 25 centavos lá no Vegel, eu lembro. Tão securento que eu era, né? Então, assim, é por isso que eu fiz essa pergunta e me lembrou a minha infância. Mas transformou muito. E o videogame, de fato, eu acho que foi o início de tudo, porque até hoje, quando eu faço estratégias para marketing digital, eu faço muito baseado em gamificação, que é o mundo dos games. Sim. Então, foi o videogame que me deu o start, a criatividade, o pensar fora da caixa desde sempre. E aí o videogame meio que ele financiou os meus estudos, né? Que eu tive o videogame de 99, 2000 até 2010, mais ou menos, 10 anos, e o videogame que contribuiu para tudo isso. Eu me mudei para Maceió, em Maceió fiz faculdade e tudo, mas o videogame continuou me rendendo um graninha. Então eu morava aqui em Maceió, mas tinha que ir toda semana, final de semana para Santana para pegar o apurado do sábado, que era dia de feira, Boa. e para voltar para cá com dinheirinho. É isso aí, a gente Muito massa. vê... Foi o Super Nintendo, não foi o seu primeiro... Primeiro foi o Super Primeiro Nintendo. game. Depois eu comprei o PlayStation e fui Mas O meu teve primeiro- o Sega. o Mega Drive. Não, teve o Sega. É o Sega, né? É, que era o Mega Mega Drive. Era o Mega Mega Drive. O Mega Drive não cheguei a ter, não. O meu primeiro game foi um Atari, cara. Muito massa. Então o porque cara, era só- o cara é da velha só- guarda. Não, na verdade não é que eu não sou da velha guarda. É porque era quando eu pedi um videogame à minha mãe, e aí aconteceu que ela tinha de comprar era o mais barato. Já tinha o Nintendo na época, ela comprou um Atari, e aí, pô, sensacional. Só tinha um jogo, só tinha uns joguinhos que era de um traço em cima e um embaixo, e aí a bolinha batia em cima, batia embaixo. Pinball, Odyssey. Bicho, era fantástico. massa. Top O demais. videogame também mudou muito a minha vida. Eu me aproximei muito da eletrônica, tudo por conta do videogame. Mas como é que você chegou no marketing depois do videogame? Aí quando eu cheguei no marketing, eu fui fazer faculdade. E aí, quando eu fiz faculdade, foi interessante, que eu passei em enfermagem para a segunda fase da UFAL, passei em Direito no SESMAC, aí passei em Administração com Comércio Internacional na Faculdade de Alagoas. Era um gênio. Aí o que Era? aconteceu? Cara, é um gênio, meu Aí irmão. o que Ainda aconteceu? Não, mas eu queria explicar porque foram áreas diferentes que eu acabei. Mas como eu sempre gostei de países, aí eu entrei em comércio internacional na Faculdade de Alagoas. Boa. E a partir daí que eu tive mais acesso ao marketing. Agora deixa eu te contar por que países, né? Eu era o cara que eu gostava muito de ser desafiado. E no sertão o pessoal sempre me chamava de doidinho, né? Santana o pessoal me conhece como Soquinha.
E é? Soquinha. Soquinha? Mas do que Soquinha? Porque tinha um doido em Santana que o nome dele era Soca. Aí o pessoal chamava de Soquinha. Aí eu era o doidinho menor. Mas fiquei preocupado agora. Aí os caras chegaram no colégio pra mim. Bicho, você não disse que é inteligente, não sei o quê. Eu digo, bora fazer uma aposta. Eu digo, bora. Decore todas as capitais do mundo que eu dou R$5 em uma semana. Eu decorei tudo e eu digo, porra, eu comecei a gostar desse negócio. 5 conto, meu amigo. Aí por R$5 era dinheiro Ei, demais. pergunta aí, meu, algum país aí, qual é a capital da Suécia? Estocolmo. Ó, tá vendo? Tu lembra ainda hoje, tudo? Lembro. Bom, Tá vamos pega, testar. cara. Fala outro país aí, Qual irmão. a capital da Rússia? Rússia, Moscou. Principal Eu capital, fui- principal fui- cidade, eu São sabia, né? Petersburgo e Arcateriburgo, Novosibirsk. Tá pega, bicho. Meu irmão, não sei nem onde é isso. Eu só conheço aqui, Sovaco da Ovelha, Austrália. que é aqui pertinho. A Austrália é Canberra. O pessoal pensa que é Sydney, mas é Canberra. É. Capital da Queria Austrália. pegar o cara desprevenido. E a mas capital não do tem jeito, Vegel? O cara é um gênio. Vegel é o Carlos Jorge. Agora esse programa valeu a pena. Gostou. Vamos deixar ele falar mais 30 minutos depois aqui. Mas É aí- igual videogame aqui, né? Se o cara... Né, Só que se derrubar o controle, se derrubar o microfone, aí perde 30 aí é minutos. pior, é. 30 minutos. Tu saiu do... Aí entrou no marketing, né? Aí eu entrei com comércio internacional. Mas aí você começou a trabalhar em conjunto com o Sebrae, né? Eu já assisti Não, 3 palestras. Mas não, foi assim. Quando eu entrei no comércio internacional, eu ganhei destaque lá e eu ganhei a bolsa de melhor aluno da faculdade. Boa. Aqui na Faculdade de Alagoas. Aí eu comecei a receber a oferta de estágio. Aí nos estágios que eu fazia, um dos estágios eu tinha que começar a fazer importação e exportação. Que era numa trading company, que era uma Sim. empresa que vendia e exportava para fora e tal. Commodity. Exportava commodities, importava roupa da China, essas coisas. Boa. E eu ficava fazendo a negociação. Só que na época não era negociação que nem tem hoje, que você vai lá, né? Eu entrava em diretórios, que tinha lá no Google, entrava às vezes no Orkut, na época, Orkut, 2004, 2005, o Orkut começando a ter todo esse acesso. Eu sou mais novo, eu sou da época do Instagram pra cá já. Olha. Mas eu já ouvi falar. Boa. Aí a gente negociava com MSN também. Então eu comecei a gostar do marketing naquela época, que eu tive mais acesso, porque eu fazia tipo que um marketing internacional. Na época ninguém falava de marketing digital, era vendas online. Então Sim. eu fazia toda a parte de vendas online. Sabia um pouquinho de inglês que eu tinha feito na reitoria da UFAL e Boa. ficava tentando enrolar com o povo lá. Ficava conversando. E a tradução, assim, de vez em quando falha? Já existia? Ou ia rapaz, pro dicionário? Rapaz, existia. Aí era engraçado. Aí teve uma vez que ligou pra mim um cara do Paquistão. E eu me tremendo todo pra falar no telefone, né? Eu falei, Rafael, I'm from Pakistan. I like to buy your sugar. Aí eu digo, que porra é isso? Aqui, o cara falando bem assim. um dialeto Aí inglês. eu fui e eu ia tentando fazer as coisas. Mas aí eu também, nessa época que tava na faculdade, o dinheirinho que eu ganhava também, aí eu me formei na reitoria em inglês, em espanhol e ainda fiz 2 anos de italiano. Só de raiva. Né? Aí eu peguei e fazia tudo que aparecia de conhecimento, eu saía devorando, né? Porque eu queria mudar a minha realidade e a realidade que eu Total. tinha era o conhecimento. Boa. Era a única coisa que eu tinha como buscar. Então vamos fazer uma retrospectiva aqui, né? O cara, Santana do Ipanema, né? Nosso querido sertão ali, Terra do brabo. meu pai, tem muita ligação com você também. Gente empreendedora valente, né? Que trabalha muito com a cultura da terra, né? Plantando, cultivando ali. E a gente vê como o agronegócio também é tamanha oportunidade, mas também a gente vê nos grandes empreendedores, né? Como essa origem, né? Muitas vezes de trabalhar, né, dentro da zona rural, tem toda uma estratégia ali de desenvolvimento de mentalidade empreendedora, porque é muita execução, né? E depois, dentro desse processo, a gente vê a questão dessa obsessão também pela informação, para gerar novas competências, novas habilidades, até chegar ao ponto que a gente fica ali dentro do ecossistema tão privilegiado, que eu acho que aconteceu muito isso com você, e também foi muito, sei lá, eu achei também a história até aqui, né, muito, sei lá, muito positiva, muito estratégica como você construiu o legado, Rafael, e isso lhe posicionou através desses, vamos dizer, testando também, validando, né, ao mesmo tempo curioso, né, porque você percebe uma curiosidade da sua parte de fazer uma ligação em inglês, de mexer no MSN, de realmente usar todas as ferramentas que você tinha como acesso naquele momento, e a gente vê todo esse processo de desenvolvimento, mas tem uma trilha, né? A gente percebe que todo o caminho de missão profissional, de vida, a gente percebe que tem toda uma estratégia, toda uma trajetória de vida, e o marketing digital entra de forma tão positiva e tão estratégica por causa toda essa construção também,
de competência, né? Com certeza a formação acadêmica do Rafael despertou também potencializou ainda mais essa curiosidade, e os caras que estão no game sempre querem passar para nova fase, né? É bem por aí. A minha cabeça funciona assim, passando de fase, até hoje. Então, ele chegou na fase inicial ali, Santana do Ipanema, foi para a fase 2, né, a parte acadêmica, né? E aí, para a disrupção, fase 3, o que aconteceu, né, depois dessa baita experiência profissional, né, de comércio internacional, de venda online, como é que de fato aí o que aconteceu? Aí quando eu terminei a faculdade, eu já de cara eu já emendei já uma pós em logística e um MBA em marketing na FGV, que a FGV era a menina dos olhos de quem estudava a área de administração, de comércio internacional, essas coisas. E aí eu me endividei muito para fazer o MBA da FGV, que era caro, se não me engano era R$1.000 na época, e era uma grana violenta naquela época. E aí o que aconteceu? Eu estava já numa outra empresa, estava como gerente de exportação e importação da empresa, aí veio a especulação imobiliária americana em 2008, e a empresa levou um monte de calote. E quem tinha fechado a maioria dos negócios era eu. Caraca. Então eu fiquei 5 meses sem receber salário algum. Putz. Aí eu fiquei agoniado. Devendo a FGV, chegava na FGV me escondendo pra fazer. Lá no VG a gente chama de veiaco. Veiaco. Mas você ia lá pra assistir aula e você sabia que tava devendo, você ficava todo errado, né? Você não conseguia nem apresentar um trabalho direito. Mas já aconteceu comigo também. Isso é várias histórias, né? De empreendedores. Aí aconteceu isso. Aí o que aconteceu? Como eu tava nessa pegada de inglês de comércio internacional, eu quis emendar minha carreira na parte de trainee, que era que tinha muito. Antigamente tinha aquela revista Você S.A., tudo. Aí eu fiz alguns trainees e saí passando um bocado, né? CIA de Talentos e Instituto Dreves eram os dois principais. Só que o dinheiro era escasso, eu tinha que escolher os que eu ia. Aí eu peguei dinheiro emprestado com uma ex-namorada que eu tinha e fiz meu primeiro voo de avião em 2008 para passar uma temporada em São Paulo tentando fazer trainee. Só que eu chegava na fase final e não passava, né? Teve uma fase até que foi interessante, fui na Ford, que eu fui, só tinha eu e mais 9 pessoas competindo. E na fase final, eu tava com muita certeza que eu ia passar, tava bem e tal, tava disposto. Frustração. Chegou lá na hora da entrevista, o cara bateu no meu ombro: você com esse sotaque, você não vai chegar em canto nenhum, não. Um concorrente. Aí na hora eu me tremi todinho, fiquei todo errado, entrei na entrevista com, acho que eram os grandões de Ford, eram 3 pessoas entrevistando, tal, não sei o que, depois de ter passado por fase em inglês, um monte de dinâmica lá, foi uma semana todinha fazendo dinâmica lá. Aí voltei de São Paulo arrasado, né? Devendo, sem o trainee, sem nada, o que é que eu vou fazer na minha vida? Aí lembrei dos concursos públicos. Sim. Aí comecei a estudar para concurso público, fiz uma meta, tracei um objetivo, digo, velho, eu tenho que passar no concurso público, eu preciso de dinheiro, senão eu vou me lascar. Aí passei, eu acho que foram 6 concursos que eu passei assim, negócio de 6 meses, estudando. Agora também eu fiz uma loucura que eu estudava 10 horas por dia. Boa. Aí quando eu recebi meu primeiro salário, foi até dos concursos, foi até no Sebrae em 2009, como agente local de inovação, se eu não me engano a bolsa era 3 mil e poucos reais. Peguei e fiz doação todinho para agradecer o pessoal de Santana, né? Na zona rural da galera. Massa, mesmo devendo, mesmo me lascando, mas como eu fiz a promessa, aí eu fiz para ajudar a galera de Santana. Só que quando eu voltei de São Paulo, que foi minha queda, meu fundo do poço, eu jurei que jamais nenhum filho da puta ia falar do meu sotaque, que eu ia derrubar tudinho com conhecimento agora. Aí eu virei, se eu já estudava... O cangaceiro dos estudos. Se eu já estudava, eu digo agora que eu quero ver. Agora, o cangaceiro do marketing. Quero ver esse filho de cabrunco passar de mim agora. Aí eu comecei a estudar em silêncio, né? Estudava em silêncio e depois os meus resultados começaram a aparecer e falar por mim. Sempre foi assim. E a gente vê essa obstinação, né? Assim, acho que o Edrickson é o único cara que não gosta de estudar aqui, né? Mas é isso, meu primeiro bicho. Eu tô fazendo engenharia, inclusive, agora. Eu tenho uma empresa de engenharia e eu não sou engenheiro. Eu não sabia não, pô. E eu tô no 3º período já, pô. Presta atenção na minha vida. Oxe, rapaz, eu pensei que tava fazendo aqueles cursos de 3 meses. E aí eu sempre fui autodidata, o que era bom e ruim pra mim, porque por ser autodidata, aprendi as coisas com um pouco mais de facilidade, mas ruim porque eu não queria fazer um curso muito longo e tal. E aí me tornei empresário e tal. Mas hoje eu tô estudando, cara. Hoje eu tô... Orgulho do VG. Em breve vou ser engenheiro eletricista e vou derrubar o meu engenheiro lá na empresa e tirar ele. Mas o engenheiro eletricista é aquele que remenda fio desencapado, é isso?
Projetos. Projeto. Beleza. Desculpa aí, velho. Durante a sua história de vida é muito interessante, cara. Porque é muito uma jornada do herói, né, cara? Sim. Você deu errado e aí você voltou silenciosamente, o cara virou o Batman, o cangaceiro do marketing. Eu até lembrei nesse processo do trainee que ele ia ser igual ao filme A Busca da Felicidade do Will Smith, né? Que no final ia dar certo, ele ia sair batendo palmo, não ia errar, mas frustrou o cara, velho. Foi. Puta merda. Mas é que tá. Mas aí a gente tá esperando agora a reviravolta. Aí, Virada. Assim, na jornada do herói. Eu já tava triste, eu comecei a chorar aqui. Disse, Aí, isso foi em novembro de 2008 que eu levei esse. Que foi foda. E eu tinha na época, dessa minha namorada, a gente ficou noivo. E ela foi morar nos Estados Unidos. E eu fiquei aqui porque eu não tinha dinheiro pra ir, pra acompanhar tal, não sei o quê. E a gente acabou o relacionamento à distância. Caramba, não tinha WhatsApp nem nada, Não velho. tinha na época, eu falava um pouquinho de Skype, pelo Skype e tal, mas não era a mesma coisa. MSN, né? Quando o cara. Quando queria travar, mexer na tela da pessoa, travar lá, destravar. Era 2008 isso. E aí, cara, eu devendo, presta a ser dispensado despejado do prédio. Devendo a FGV, tive que fazer um acordo pra pagar. Devendo, aí a ex-namorada, que era ex-noiva também, a gente acabou. Cara, só me restavam os estudos. Ou eu me lamentava, ou eu fazia a reviravolta. E aí foi quando eu comecei a estudar mais de uma forma mais estruturada, né? Mais profissional, assim. Entendi. Ô, Rafa, quando foi que tu criou Dicas Digitais? Foi já depois do Instagram? Na época do Orkut já tinha alguma coisa? Não. Porque aqui a gente tinha o Flogão, garagem, né? Tinha... Você já tinha alguma coisa de marketing naquela época ou tu começou não. já com o Instagram mesmo? Não, aí quando eu volto pra cá, em 2009, eu vou fazendo esses concursos, eu começo a passar, eu entro como agente local de inovação no Sebrae, mais ou menos em meados de 2009, e aí eu passo 2 anos no Sebrae. Só que eu fui fazendo os concursos, aí passei, por exemplo, de 2009 a 2011 no Sebrae como agente local de inovação, e aí eu já emendei como administrador do Ministério da Saúde. Top. Que eu tava lá no Ministério da Saúde também. Só que eu não me identifiquei com a forma que eu trabalhava no Ministério da Saúde, e eu pedi demissão em 2012, pedi exoneração, para trabalhar ganhando menos como analista do Sebrae. Aí eu fui pro Sebrae voltar ganhando menos como Sebrae, de 2013. Aí de 2013 a 2017, eu fico no Sebrae Alagoas como analista. Show. Quando eu estava lá no Sebrae, o meu gerente, Marcos Alencar, ele começou a perceber que eu tinha facilidade com o marketing. Aí foi até um dia, ele disse, olha, Rafa, tem um cliente que é amigo do gerente e tal, que ele precisa ser atendido por marketing. Aí eu vou lá no Sebrae e digo, não, manda ele na minha sala. Aí eu comecei a atender. Aí atendi esse cliente que, por sinal, era alguma coisa do CDL, não sei se era presidente, era alguma coisa do CDL, que depois me indicou que, de repente, minha agenda do Sebrae estava lotada de fazer atendimento 1 a 1 no marketing digital. Boa. E ali eu comecei a ser, literalmente, incubado dentro do Sebrae para ser o que eu sou hoje. Então eu comecei a atender muitos pequenos negócios na prática. Então o cara ia lá, eu tenho uma lanchonete, eu quero vender mais na internet, o que é que eu faço? Isso aí em 2014, 2015, entrando em 2014. Já rico, né? 2015. Com iate, jatinho. Nada, rapaz. Na verdade, não era uma estratégia sua trabalhar focado em pequenos negócios. Foram aparecendo as oportunidades. Porque hoje você o Rafa é um nome no Brasil. Não, uma potência, irmão. Tem tudo a ver com esse nome aqui, irmão. O cara é a potência do marketing digital hoje em Alagoas e no Brasil. Sabe o que? Ô, Tom, quando aquilo que eu combinei contigo pra desligar o microfone do Carlos Jorge, daqui a pouco. Ei, eu falo quando eu quiser, viu? Tô brincando. O que eu tava falando aqui é que o cara, ele tem um X muito interessante pro pequeno empreendedor. Boa. É a oportunidade. Porque você poderia ter uma estratégia de vida naquela época diferente, né? Pessoal, né? Mas aí surgiu essa oportunidade e aí você começou a trabalhar focado. Hoje você é o cara que é mais procurado por esse público. É, né? aí quando eu tava fazendo essas consultorias no Sebrae, o meu gestor, o Marcos Alencar, disse, Rafa, você tem um projeto aí chamado Sebrae Digital, você quer assumir? Eu digo, Mais um desafio. traga pra cá. Aí, quando ele passou o Sebrae Digital para mim, em pouco tempo, 6 meses depois, eu fui para uma reunião em Brasília, o pessoal gostou lá, aí me colocou representando os 9 estados do Nordeste no Comitê Nacional do Sebrae, Boa. das estratégias digitais. Aí eu comecei além de atender a galera no presencial, eu comecei a diversificar e eu fui um intraempreendedor dentro do Sebrae, porque eu criei consultoria com hora marcada, consultoria online, consultoria para fazer tudo à distância. Só queria pontuar aqui, pessoal, para você que está assistindo, você está aqui no Potência Cast. É o
o podcast mais potência de Alagoas, mais poderoso de Alagoas aqui. A gente tem caneca, bicho. Né? Tem caneca, Logo no começo, tem água aqui. Começou já. Essas bananolas aqui, a gente também queria desafiar. Você que quer patrocinar, o nosso patrocinador mandou 2 bananolas aqui. Não temos o nome do patrocinador, tá? Mas eu queria... Mas a gente é do Vergel, a gente também não cobra eu muita só coisa, queria pegar essa palavrinha do Rafael Falcão, intraempreendedor, né? O intraempreendedor, pessoal, é aquele que empreende no negócio dos outros, né? Aquele cara que é proativo dentro das organizações, das corporações, né? Que faz aquele trabalho totalmente diferenciado. É o cara que trabalha além do salário, além daquela rotina, né, de trabalho que faz a diferença. Então, a gente hoje percebe algumas pessoas que entram dentro desse nicho do intraempreendedor, se destaca começando muitas vezes como auxiliar de alguma coisa, né? Muitas vezes até serviços gerais, que foi o meu caso ali, né? Limpando o chão e tal, mas ele tem uma visão estratégica de médio e longo prazo e inteligência emocional que faz ele ocupar lugares estratégicos e faz ele começar a empreender dentro do negócio dos outros. E ele começa a ganhar autoridade, respeito. Claro que ele é um cara altamente disciplinado, trabalha mais que todo mundo, porque ele tem uma coisa. Tem uma frase, rapaz, que meu querido mentor do Lira diz: não adianta ter a faca e o queijo na mão se não tiver a fome, meu irmão. E esse cara aí é um cara faminto que tá fazendo a diferença, mas continua, né? Intraempreendedor, tá ali alavancando a carreira. Qual o próximo passo aí? Aí, 2014, 2015, eu tava fazendo isso, gestor do Sebrae Digital, representando o Nordeste. Aí, o que é que eu volto? Aí, essa consultoria com hora marcada que eu fazia 1 a 1, eu já não conseguia dar mais conta de atender. Só que eu queria fazer algo maior. Só que eu era muito tímido. Eu era o cara mais tímido do mundo. Então, eu queria fazer uma palestra, eu queria fazer um treinamento, mas quem disse que eu tinha a desenvoltura para ir lá e falar? Aí foi um negócio da porra. Por quê? Eu começava a contratar os caras para me falar sobre marketing digital e eu ficava na primeira fila como gestor do projeto e os caras falando e eu me ruindo. Rapaz, esse cara tá falando alguma coisa errada. Não tá certo isso, não é assim. Só que o cara ia lá e falava. E eu ficava na plateia. Era entrevistada Gazeta, Bom Dia, aquele Bom Dia Alagoas. Ó, vai um quadro de tecnologia. Vai lá, Rafa. Eu treinava alguém para ir no meu lugar. Porque eu dava literalmente caganeira, bicho. Era quando eu ia fazer alguma palestra, alguma coisa, dava caganeira. Eu ficava com dor de barriga. O Erickson já passou por isso. Tem uma informação importante sobre isso, Rafa. Eu tava fazendo uma pesquisa um dia desse e eu descobri que o maior medo dos seres humanos é falar em público, se expor. E o segundo maior medo é a morte. Ou seja, as pessoas têm mais medo de falar em público do que morrer, pô. Então é uma realidade de muita gente no mundo, isso. Mas eu diria que o meu outro salto foi justamente por isso, porque atendendo nos bastidores eu era o cara. Só que eu precisava transformar essa realidade para as pessoas conhecerem quem eu era. Aí foi o que eu fiz. Eu fiz curso de oratória com o Carlos Conce, daqui. Boa, grande. Eu fiz fono com o Jeová Amorim. Boa. Eu fiz tratamento psicológico para saber o porquê eu travava. E aí fizeram até regressão comigo para saber o bloqueio, o que era e tal. E eu comecei a treinar. Dava umas palestras por mês lá quando minha primeira palestra tinha 4 pessoas na sala. E eu falando lá. Aí o cara terminou a palestra e disse: doutor, o senhor tá nervoso, né? Que você tá se tremendo todo. E eu dava palestra para 4 pessoas em uma sala de microfone. De propósito. Pra perder o medo. Isso. O senhor tava nervoso, tava tremendo demais. Né? Eu digo: rapaz, era o frio. Era timidez. E fui. 2014, 2015 foi treinando violentamente para melhorar minha oratória. Boa. Porque como eu era uma pessoa inquieta e eu sabia que eu podia chegar além com o que eu fazia, eu tinha que cantar minha bola. Não adianta eu fazer aquilo ali e dizer assim, e chegar outra pessoa e levar os méritos. Então eu teria que cantar minha bola. Se eu não falasse bem, se eu não expressasse bem, eu não ia conseguir cantar minha bola. E como a frase diz, né? Quem tem boca vai a Roma. E eu até lembro aqui, as pessoas de vez em quando, Jorge, como você fala fácil, né? Mas eu lembro, rapaz, meu padrasto ali na feirinha da Guedes e feirinha do Rato, rapaz, ali no Vegel, nas 2 famosas feirinhas lá. Conheço bem. De vez em quando ele trazia uns toca-fita quebrados, muitas vezes funcionava. O rádio tava quebrado, mas o toca-fita tava bom. Dava pra você escutar uma fitazinha, a música, e também dava pra gravar a voz. Aí, meu amiga,
num rec ali, estamos aqui, não sei o que, cantava tudo, ficava me ouvindo horas, rapaz, tentando ali me aprimorar, parecia uma bobagem, mas foi ali quando eu comecei a aprimorar a minha oratória, aprimorar a comunicação, também perder o medo, porque eu tinha tanta segurança, né, de me ouvir há tantos anos assim, que eu fui ali me ajustando e me modificando, e isso também foi me empoderando, né, porque isso gera uma convicção, e aí é totalmente subjetivo, né? Isso porque você trabalha todo o emocional, né? Fica ali, esse processo de repetição realmente aperfeiçoa a gente, e a comunicação é totalmente estratégica. Eu acho que duas coisas, por exemplo, que eu tenho como habilidade, até aprendi isso com Flávio Augusto da Silva, nosso querido Geração de Valor. Flávio, você está convidado para Potência Podcast também, você é a grande potência. Mas assim, acho que duas coisas que eu aprendi com o Flávio, rapaz, foi inteligência social, principalmente a gente que é empreendedor, né? A gente tem que ter nosso posicionamento de network, onde a gente se posiciona, quem a gente se conecta e tal. E eu acredito também a segunda outra potência, né, desse processo é a comunicação. Uma comunicação, ela faz ela ou abre ou fecha portas, né? Se você não tiver bem posicionado na sua comunicação, e essa comunicação faz toda a diferença. Então, ouvindo agora o Rafael, né? Você vê esse diferencial e essa ousadia dele de criar essa disrupção nesse processo que foi muito desafiador, né? O processo de vencer a timidez. Eu morava no Vegel e eu estudei sempre, por muito esforço do meu pai e da minha mãe, em escolas particulares. Valeu, obrigado, Potência. E aí eu, por muito esforço, cafezinho, não tem problema não, a gente aqui tá em casa. E aí eu estudei em escola particular e eu nunca fui o melhor aluno da turma, sabe? Mas eu sempre estive entre os melhores, eu sempre estudei pra caramba, porque ele devolveu meu café aqui. Era muito gentileza, já era gentileza, pô. Ainda café. Matemática. Mas de você eu só quero o arroba do Instagram. 840 mil seguidores. Pelo amor de Parabéns. Deus. Então, eu estudava bastante, mas que na época me chamavam de CDF. Hoje em dia é o geek, né? E hoje em dia é massa ser geek, né? E aí eu estudava bastante e tal, mas eu era muito extrovertido, sabe? Eu era muito introvertido, na verdade. E só na adolescência eu fiz um curso de teatro lá no Colégio Escola Rodrigues de Melo. Foi quando eu fui estudar no estado, inclusive, que me ajudou pra caramba. E hoje eu consigo falar assim. Verdade. Não só através disso, né? O teatro abriu as portas e o que melhorou bastante a minha comunicação, eu não sei vocês dois, mas a leitura, cara. Absurdo. Com certeza. A leitura Lê em voz alta. Aumentou, porque assim, você cria conteúdo, né? Hoje na minha empresa eu lido com donos de indústria, donos de fábrica, e essa galera tem muito conteúdo. Se você não tem conteúdo, você não consegue lidar com isso. Verdade. Eu não sei se com você também os livros. Não, eu só queria que filmasse aqui a minha orelha. Essa orelha foi várias vezes puxada pela professora Zezé da escola Externato São Sebastião lá no Vegel. Era das melhores escolas lá, né? Externato São Sebastião, entra burro e sai ladrão, rapaz. Desculpa a situação, viu? E professora Zezé era muito disciplinada e fazia a gente ler. E isso realmente dá muita segurança, Erickson. Bicho, mas continua. Massa, o Tom fica falando no ouvido da gente aqui, né? Ele fica, o café bicho, chegou. Mas o açúcar não é de graça. Eu tomo sem açúcar mesmo. Eu tomo sem açúcar, então meu café tá bom. Tu toma com açúcar o teu café? Sem açúcar. Eu também, então só o Carlos Jorge. É só pra entrar no sangue. Eu sou café com leite. O Tom falou aqui no ouvido, né? O café é de graça, o açúcar é R$10. Mas continua essa superação, né? Aí, 2015, aí foi todo esse processo, né? De fazer tudo isso. Eu ia fazer, inclusive, o teatro e o media training, mas eu cheguei num nível de prática dentro do Sebrae que eu não precisava mais. Porque eu desenvolvi um treinamento, uma palestra, segunda, quarta e sexta no Sebrae, onde eu fazia uma palestra sobre marketing digital, que era tipo um workshop. Era 4 horas falando com o pessoal lá. E aí a gente conseguia lotar esse evento segunda, quarta e sexta no Sebrae Lagoas. E o pessoal, os empresários iam para lá para assistir esse treinamento meu de marketing digital. Era uma manhã, sempre segunda, quarta ou sexta, a gente fazia esse evento. E aí eu fui treinando. Eu me lembro quando eu tava treinando, aí o cara dizia bem assim, né? Tinha até acho que era um psicanalista que tava dando acho uma coisa no YouTube que eu assistia. O cara disse bem assim: quando você for falar em público e você estiver assim seguro, você imagine que você é um personagem. Que você tá falando um personagem que as pessoas estão lá para assistir o personagem, não você. Aí o cara deu até um exemplo. Então imagine que você é o Batman e as pessoas estão lá para assistir o Batman.
Aí eu comecei a mentalizar isso, e tanto que nas minhas primeiras palestras, se voltar lá atrás e pegar minhas fotos, era só com camisa de personagem. Boa. Tu era o Batman. O Batman, Capitão América, Homem-Aranha, já fui... Por falar em camisa, o Rafa... eu já achei 3 palestras suas, Rafa. É um conteúdo muito bom. Eu já tive mentoria do Rafael Falcão. É top. Eu não tive essa top. sorte ainda, mas as palestras do Rafa são muito boas. É um conteúdo dedicado ao marketing assim, de forma objetiva. Tipo, não vem de um negócio muito fantasioso. E o Rafa, todas as 3 palestras que eu fui, ele tava de camisa preta. E hoje, pra homenagear, eu vim de camisa preta. E eu descobri hoje que você disse que vai parar de usar camisa preta. Já pode dar spoiler disso aí? Como é? É porque é o seguinte, né? A camisa preta, pra mim, é o minimalismo, né? Você ter poucas decisões no dia. Então, quando eu tenho a camisa preta... Por isso que eu vim de branco. Eu não fico escolhendo a roupa que eu vou usar. Eu pego lá ela e já jogo. Quando eu tô numa viagem, eu levo 5 camisas pretas, pra qualquer ocasião serve. Pra jantar, pra restaurante, pra palestrar, pra fazer tudo. E aí meio que você vira também uma marca na cabeça das pessoas. Só que no marketing todo mundo tá usando preto agora. Eita, poxa. Aí agora eu tô sendo acompanhado pela Priscila Zenelato lá, e ela vai fazer uma estrutura para quê? Para que eu comece agora a me expressar também com a linguagem não verbal da roupa, do posicionamento, com paleta de cor. Eu não sei com o Cabo do Sertão vai dar certo não, isso, mas eu sou aberta a novidade. Com a peixeira nos quartos, irmão, vendo qualquer coisa. Eu não sabia desse lance do minimalista. Quando eu morava no Vegel, eu tinha 3 camisas só. Eu já era minimalista... há muito tempo. Não, eu só tinha 2. Eu só não sabia que existia isso aí. Uma minha mãe me dava e a outra o pessoal me doava. Hoje em dia não tem mais. Hoje em dia eu passei ali no shopping, comprei 3 camisas de R$22 cada uma. Eu só queria, só assim... pra gravar o podcast. Eu gosto de ser muito pedagógico, sabe? Nesse podcast você vê toda uma trajetória, né? De resiliência, de inteligência emocional, de conhecimento também. Eu acho que a gente aprende tantas lições aqui com o Rafael, né? Você vê que tem toda uma trajetória muito intencional, né? Assim, a trajetória do Rafael Falcão, né? E você vê também todo um quadro de superação, né? Assim, de querer realmente, assim, impactar vidas e realmente criar essa disrupção pessoal, né? De quebrar paradigmas, de realmente ir além do possível ali. Ele podia estar numa situação muito confortável também, né? Uma situação de concurso público, né? Dá uma certa estabilidade, mas o cara é incansável. Eu acho que todo empreendedor incansável, né? Ele sempre quer ir além, né? Dar um passo à frente do seu tempo. E você vê toda essa trajetória, né? Sendo realmente materializada com resultado, que é eu acho que é outro passo do empreendedor, né? Ele passa por todos esses processos, né? De conhecimento, de busca de informação, de mentoria, né? De toda essa superação e esse aperfeiçoamento na inteligência emocional, mas o Rafael Falcão com certeza já tinha também uma trilha de grandes resultados dentro do marketing digital. E como é que você começou a mensurar esses grandes resultados? Claro que você tinha um Sebrae, né, que cobra muitos indicadores, cobra metas, né, cobra realmente resultados. Mas na fase resultado, como é que você lidava com esse tema, Rafael? Aí eu comecei a fazer essas consultorias e eu começava a ver o resultado. O principal métrico para mim é porque quando o cara voltava para a consultoria. Então tinha cara lá que, sem brincadeira nenhuma, o cara voltou mais de 10 vezes para uma consultoria de 1 hora comigo. Caraca. Então o cara ia, voltava, e todo mês o cara tava lá batendo ponto, até o ponto do pessoal do Sebrae dizer assim, rapaz, será que a gente abre de novo para ele ou dá oportunidade para outras pessoas? Mas o cara já saía de lá, tipo, querendo voltar. E como era uma consultoria gratuita, é que os caras voltavam mesmo com força. Aí o que aconteceu? 2015 todo treinando, palestrando dentro do Sebrae, tudo, recebendo convite de outro Sebrae já para palestrar. Boa. 2016 eu fiquei incomodado, porque chegou numa consultoria, o cara disse para mim, beleza, onde é que eu vou procurar esses assuntos de marketing que eu olho na internet? É tudo difícil. É tudo falando termo em inglês, não sei o que. Eu digo, dicas digitais. Boa, eita. Foi quando nasceu. Foi assim que nasceu o nome, inclusive, Dicas Digitais? Foi assim que nasceu o nome Dicas Digitais. Como eu não podia aparecer no Sebrae, porque eu tinha um código de ética, senão eu ia fazer Rafa Falcão desde o início. Uhum. Aí eu fiz o Dicas Digitais meio que com um codinome para ficar sem aparecer. E foi assim até 100 mil seguidores sem aparecer. Boa. Então eu fiquei lá nos bastidores, até por causa do contrato que eu tinha com o Sebrae. O nome foi muito bom, cara, já de cara, né? Que ano começou o 2016. O nome foi muito bom, Rafa, já de cara. Eu sou muito ruim pra nome, tu sabe?
O nosso Não, dá podcast pra aqui, ver, o nome Eric isso é feio demais, né? o nosso podcast é um exemplo disso. Quando a gente pensou na ideia, né? Eu tava no Pará, aí esse cara, a gente fez uma videochamada pra mim, pedindo pra pagar o lanche. No final ele sempre pede. E aí, falando umas ideias que a gente ia trabalhar em conjunto com a Carolzinha lá do skate, do Vegel e Boa. tal. Uma atleta que vai vir aqui conversar com a gente, com certeza. Tá agora em Porto Alegre e depois França. Que massa, velho. É uma orgulho. atleta lagoana, cara, de skate. que- Anda lado a lado com a Raicinha lá, Cara, que ganhou que das massa, Olimpíadas. cara, que E aí, legal. ela. e aí ele fez um vídeo conferência pra mim, vamos fazer o projeto dela, tá? Vamos. Eu falei, cara, eu tô num projeto aqui meu, que é fazer um podcast, ele também tava. Tudo pensamento, né? A gente juntou as ideias, vamos Sinergia, fazer. Fusão. E aí, gente do Vegel já, vamos lá, junta 2 bananolinhas, uma água, a gente faz. E aí, quando a gente bolou a ideia, o nome, como vai ser? Cara, eu sou ruim de nome. E aí, a gente começou a dar sugestão de nome, ele dando sugestão de nome. Eu tava em Delmiro Gouveia, nem te contei. Eu tava em Delmiro Gouveia almoçando com o pessoal da construtora, que a minha empresa tá fazendo o shopping de lá, a parte de instalações, e eu tava almoçando com o pessoal da construtora. Aí, cara, vou montar um podcast com o Carlos Jorge, tá? Aquele cara do Manda Ver, que hoje é secretário. Tá? Ah, beleza, mas só não sei ideia, bicho. Aí eu disse, eu só não sei qual é a ideia. Eu falo muito potência. Que é uma forma minha de exaltar as pessoas realmente, sabe? Nós somos uma potência. É. Então, não quero rebaixar ninguém. Eu quero elevar você é uma potência. Fala potência, beleza. Aí eu falei, só não sei qual a ideia do nome ainda, potência. Aí ele, poxa, aí, que massa. Potência Cast. Potência, por que não faz potência? Eu, pô, é mesmo, na hora já mandei pro Carlos Jorge, ó, a ideia é potência É cast. top. E aí ficou massa. E a ideia é trazer potências como você aqui pra contar uma história fantástica como essa. Que legal. Eu queria dar acrescentar uma coisa aí também. Além de tudo isso, né, você tem a construção da sua família, né, cara? É. Eu sou pai de uma menina, eu sou casado, eu tô sem aliança, inclusive, Carlos Jorge, porque eu trabalho na área industrial. Alô, liga aí pra mulher E eu do Eric deixei- aí, Olha a por favor. conversa, Mestre. Liga aí, liga Olha a aí. conversa agora ao vivo. Liga aí pra mulher dele, que eu quero saber essa história, rapaz. Messi é minha esposa, inclusive, ela sabe bem, porque eu trabalho na área industrial e eu tenho que tirar sempre Conversa, aliança. rapaz. E aí eu deixei no Pará. Eu tô voltando agora semana que vem pro Pará. Pra e eu vou buscar pegar aliança? Não, a gente tá abrindo uma filial lá. Rapaz, bicho, deixou a aliança. Não parar, Eu irmão. tenho- Essa desculpa é boa. É. Cara, hoje eu tenho 3 apartamentos no meu nome. Eu tenho aqui em Maceió, que eu moro com a minha família. Tenho lá em Delmiro Gouveia uma casa. E tenho um apartamento no Pará. Rapaz, fio tá por dando conta, dinheiro. Por conta dos negócios que eu Sei. tenho. E aí, eu deixei lá no Pará. Eu vou voltar agora. A gente tá abrindo uma filial lá. Messi, liga aí depois, viu? Mas eu sei da dificuldade que eu tenho também, que assim, todo empreendedor tem uma dificuldade muito grande de conseguir agrupar tudo de forma coerente, né? Carlos Jorge tem 3 filhos. Meu Essa Deus. é o cara que botou o Vegel pra frente, tá colocando o Vegel pra frente, a gente vê resultados gigantes aí no Obrigado, eu Vegel. também sou a potência. E aí é uma potência, né? E é secretário hoje em dia. Então, você vai olhar no Instagram do Carlos Jorge, ele não para. Tem 3 filhos, tem que cuidar. Eu tenho meus negócios com a Connect. Hoje a gente tá atuando. A gente já entregou os produtos para mais de 10 estados no Brasil, com muito esforço. Parabéns. Uma empresa totalmente alagoana, sabe? A gente tá abrindo a filial no Pará. Mas, cara, eu tenho minha filha, eu tenho minha esposa. A gente tem que cuidar da nossa família, tem que cuidar do que é nosso. Fala o nome dessa empresa aí de novo. Connect Automação. Se puder, bota aqui que ela não dá patrocinadora desse evento. A gente vai desse- colocar no próximo podcast. Ah, ela é? vai estar Pelo aí, uma amor de patrocinadora Deus. direto da É muito Connect. dinheiro que essa empresa tá botando nesse podcast. Graças a Deus, hoje a gente recebeu uma menção da Siemens. Ó, Tom, se liga aí no patrocínio. A Siemens, que é uma empresa de automação mundial, E não tá botando nem o deu dinheiro uma aqui, menção, irmão. deu uma menção pra gente lá, pra Connect aqui em Alagoas, entre as 37 empresas do Brasil. Nós recebemos Boa. essa menção. E é uma empresa alagoana, Aí, e Connect. sócios alagoanos. E a gente vende produto. E aí, cara, a dificuldade que eu sinto mesmo, porque eu viajo muito. Eu cheguei agora há pouco, acabei de chegar de viagem. E aí eu sinto muita dificuldade em conciliar isso. Porque quando eu tô com a minha filha, com a minha esposa, eu tento dar o máximo de atenção possível pra elas. E eu acredito que você passa por isso, porque eu acompanho no seu Instagram. Vejo que você tá viajando o tempo todo. E como é que você faz? Hoje você tem uma filha, né? É. E eu só quero fazer uma ponte com essa sua fala, porque isso também afeta nossos resultados, né? Exatamente. Essa parte intimista nossa de família, né? Da nossa base, da nossa referência, porque isso pode alavancar nossos resultados ou pode Pode, enfraquecer. Se não tiver nossos- bem em casa, eu não daria bons Eu resultados. Se eu não também. tivesse a minha esposa do meu Eu lado também. lá, minha filha me dando força, eu com certeza não daria bons É o resultados. equilíbrio. Eu acho que a paternidade ela me ensinou a ser mais produtivo, né? Porque eu tenho menos tempo hoje. Então hoje, por exemplo, eu tenho que fazer a rotina do sono da minha bebê. Então eu vou lá pra casa, Quantos anos ela fico, tem? tá 11 meses. 11 meses. 11 meses. Aí eu vou lá, ajusto tudo pra dormir, aí acordo à noite 2, 3 vezes. E, cara, eu era o cara que dormia pra caramba. Então hoje eu
tô meio que aprendendo a ser zumbi um pouco. Mas são fases, né? Então você tem que pagar esse preço. E aí é importante você ser produtivo durante isso para equilibrar as coisas em casa. E já teve casos, por exemplo, de negar palestras porque ia de alguma forma, seria alguma data especial, alguma coisa. Eu já fiz isso já direto, já eu tô fazendo isso agora. Negar negócios, né? Negar negócios, né? Eu tenho uma situação para acrescentar aí. E quando a minha filha o meu pai, ele trabalhou muito viajando a minha vida toda, né? E meu pai, ele teve em poucos aniversários meus. E aí eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Eu disse, cara, quando eu tiver um filho, eu vou estar mais perto nos aniversários. Eu sei que meu pai sempre foi um cara que a batalha do meu pai era muito grande. Ele tinha que fazer isso para conseguir pagar as contas, realmente. Sim. E aí, quando a minha filha completou 6 anos de idade, acho que foi 3 anos de idade, não lembro exatamente. Eu tive que viajar um dia antes pro Mato Grosso, lá pra Várzea Grande, atender um cliente lá. Cara, eu lembro que eu entrei no hotel muito bonito, inclusive, e tal. Mas nada daquilo valia pra mim, cara. Eu cheguei lá, entrei, botei minha mala aqui. Quando eu olhei, era 00:01, era o dia do aniversário da minha filha. Caramba. Eu chorei pra caramba. Chorei absurdamente, quer dizer, cara, bicho, eu tô fazendo o que eu disse que não ia fazer, sabe? Então, quais são os resultados que realmente eu quero? Então, pra conciliar isso... Equilíbrio é muito difícil. É muito difícil. Eu conheço colegas, assim, de profissão que tiveram que separar da família, entendeu? Eu pretendo conseguir manter essa base, essa estrutura, mas eu digo você que é difícil porque tem toda essa questão de tipo você fazer sucesso, você lidar hoje, você não sabe o dia de amanhã. O empreendedor é assim. A sustentabilidade, né, desse projeto. Se vai realmente abrir mão de um negócio, será que vai ter sempre negócios acontecendo? Então esse é um questionamento que vai muito na cabeça do Como é que você faz essa sua estratégia assim pro futuro? Porque, assim, muita gente que tá assistindo a gente, ouvindo, né, o nosso podcast, a maioria são empreendedores. Então, como é que você faz essa sua estratégia de futuro? Como é que você pensa no futuro? Eu estudo muito sobre futuro, né? Inclusive, sobre futurismo é um dos temas que eu falo sobre palestra. Eu vejo um mundo mais digital, mais conectado ainda. Então, o que é que eu tô tentando encontrar? Encontrar alguma forma que o meu negócio, ele toque sem mim, que ele consiga... dar resultado sem mim e que eu fique como se fosse o garoto propaganda do negócio. Boa. Só que isso teve uma disrupção muito grande. Por quê? Porque, por exemplo, em 2016, quando eu criei o Dicas Digitais, eu criei para me esconder atrás de um nome porque eu não podia aparecer. Isso me tornou uma armadilha. Por quê? Porque começaram a falar assim, o cara das dicas. O cara das dicas. E dicas tem um termo até pejorativo que é genérico. Todo mundo dá dica. Sim. Raso, né? Dá um sentimento de ser raso. E aí eu conseguia ter muitos resultados vendendo cursos com ticket barato. Quando eu subi o ticket para vender uma mentoria, alguma coisa mais completa, para lançar, eu vou lançar um curso tipo Érico Rocha, 3, 4, 5, 6 mil reais, por aí. Aí o pessoal ficava... Não vou pagar pelas dicas, né? Aí o que aconteceu? O meu nome ele começou a ser um nome muito genérico e aconteceu o que aconteceu no Sebrae. Eu era o Rafa do Sebrae, eu passei a ser o Rafa da Dicas e o Rafa Falcão. Como é que eu vou encontrar essa essência? E aí, passando por uma questão de um posicionamento, agora eu assumi o Rafa Falcão de vez. Boa. Quais são os prós e os contras? Os contras é porque o Dicas Digitais ele é muito encontrável na internet. Todo nome Dicas Digitais você encontra lá. Sim. E isso tá afetando já na minha tração de crescimento. Que eu estava com um plano de bater 1 milhão de seguidores esse ano. Não sei se vai acontecer mais nessa intensidade, porque eu saí do nome Dicas Digitais, que estava me levando uma tração muito legal do crescimento. Por outro lado, quando eu coloquei Rafa Falcão, eu já estou sentindo mais as pessoas... autoridade, né? Vou dar um exemplo. É humanização, cara. O cara ia me marcar no negócio, no evento. Rafael do Dicas Digitais. Agora não, ele só marca Rafael Falcão. Exato. É a humanização do processo mesmo. Aí isso é doloroso, você abrir mão de um nome de negócio, tá registrado no NPI, tô com tudo isso. Mas ao ponto que, quando eu criei o Dicas, já era para me esconder do Sebrae, e por que eu continuei me escondendo? Boa. Entendi. Agora eu fiquei com uma dúvida, Rafa. Você pretende que seu negócio ande sem você. Porém, você trouxe ele pro seu nome. Qual a estratégia agora? A estratégia é assinar uma metodologia com o meu nome. Tipo o Primo Rico tá fazendo, né? Sim, o Primo Rico tá fazendo isso, ele tem um grupo premium. O meu esquema, futuramente, é assinar uma metodologia onde eu consiga pegar sistema S, essas coisas, e rodar
metodologia com o meu nome, como se fosse um atestado de Sim. qualidade. É igual... Não tem o método Dale Carnegie? Sim, certo. sim. Então- Método CIS, por exemplo, você lembra do Paulo Vieira, né? O método, sei lá, tantos métodos, você lembra Pablo Marçal, por exemplo, que é outras plataformas. Então, assim, Aí Entendi, fazendo isso, entendi. entendeu? Aí nessa sacada, eu tô passando por um processo muito doloroso de mudança, de perder essa questão de engajamento, essas coisas também, mas é um processo natural, como um processo mais comercial, porque as pessoas entravam lá para pegar as dicas gratuitas, agora eles vão receber estratégias pagas. Entendi, muito massa. Ô Marcos, faz favor pra mim, avisa minha mãe que eu já cheguei de viagem, minha mãe mandou aqui, cara. é, Boa desse tarde, tamanho. boa tarde, meu filho, já chegou. Nem minha mãe sabe, eu cheguei de viagem agora há pouco. Mãe, já cheguei. Não sei quando a senhora vai assistir isso ou ouvir. Pessoal, Eu cheguei. estamos aqui no Potência Cast, né? Tá maravilhoso aqui. Rafael Falcão, o cara é autoridade aí no marketing digital. Se você falar desse tema, tem que falar desse cara no Brasil e no mundo, porque eu vou usar aqui, porque tudo que é nosso a gente precisa verdade. vangloriar, né? Tem Nossa, eu né? sou muito conhecido em Portugal, Angola. Pera Tem aí, muito massa. aluno lá meu. São mais de 36 países na minha base de alunos hoje. Então, É porque são países que falam português também. né? Português ou brasileiros que estão morando fora. Ah, entendi. Então, eu já tenho aluno em Cabo Verde, Timor-Leste, que são países de língua portuguesa, e também tem Estados Unidos, que é brasileiro que mora fora. e eu aí? vou montar o meu curso, vou ter aluno aí, se Deus quiser, já senti. Não, pra desencapar fio, né? É isso mesmo. Mas, bicho, que massa saber disso, porque o cara é de Alagoas, Santana de Ipanema, né? E é por isso... E exportando o nosso Conhecimento. E é potencial. por realmente. isso que a gente não só tem que valorizar, mas nos vangloriarmos, né? De dizer, cara, eu conheço um cara chamado Rafael Falcão, que é de Alagoas, que eu acho que sempre nós alagoanos, né? Sempre de alguma forma tentaram nos tornar, né? Num sentimento sempre de subserviência, ou nos julgar pela nossa regionalidade, ou pelo nosso sotaque, né? Ou por qualquer coisa desse tipo, e a gente vê cases e casos de sucesso, como o nosso querido Rafa Falcão aqui, tomando o mundo, tornando referência para o Brasil e para o mundo, alagoano, nosso, e realmente a gente tem feito, né, grandes empreendedores e empreendedores como Rafael Falcão, tem realmente quebrado muros e construído pontes e dado acesso, né, a todos os alagoanos empreendedores. Passando nesse processo de brand, teve uma estratégia que eu utilizei também que foi muito interessante, que até posso passar como estratégia para o pessoal. Anota a dica aí, pessoal, Massa. anota aí. A hora de anotar a dica, cara. Quando eu fui pesquisar Rafael Falcão, tinha alguns. E alguns até famosos. Tem um cara lá que é consultor da Raider, recrutador, aqueles hunters, tudo, o cara é famoso. Só que Rafa Falcão não tinha ninguém. Então, para ser encontrado no Google, isso facilitou até minha verificação, coisa depois que eu consegui no Instagram, eu comecei a passar Rafa Falcão. E aí, hoje, se você jogar Rafa Falcão no Google, tem mais de 90 mil menções. Por quê? Porque eu comecei a pegar algo e me posicionei em algo no nome único. Boa. Então, uma estratégia, por exemplo, Carlos Jorge, eu amo Vergel. Então, quando você consegue ter uma estratégia que você joga um nome único, você consegue ter a sua marca registrada, o seu... Então, isso também foi uma estratégia que eu utilizei para não ficar concorrendo nomes com outras pessoas. E até para ser encontrado melhor também nas buscas da internet. Agora, eu tenho meu Instagram, para finalizar, que o quadro tá arrebentando, A né? gente tá já no Mas final. já estamos Mas eu tenho uma chegando. dúvida Tá de ainda, boa cara. Não aqui. terminou. Não, então tire logo que ele tá dando consultoria Eu de tenho uma graça dúvida, aqui. vamos Vai. aproveitar a consultoria do Rafa Falcão. O que acontece é o seguinte, Rafa. Dentro da minha empresa, hoje, 60% do faturamento dela vem de fora do estado. E as pessoas me perguntam muito lá no meu Instagram, como é que eu faço para vender fora? É a pergunta que eu mais recebo. Como é que você faz para vender Verdade. fora? Só que hoje o entrevistado é você, então não vou aqui dar dica nenhuma do meu negócio. Depois, se quiser conhecer mais um pouquinho da minha história e da do Carlos Jorge, vai no podcast número 1, que lá a gente vai contar. Lá a gente contou a nossa história. Sim. Como é que você, Rafael, fez para conseguir? Hoje eu tava vendo no seu Instagram, você vai estar no Mato Grosso, você vai pro Pará, vai para Boa Vista. Como é que você fez para conseguir alcançar esse resultado, vender para fora do estado? Além de fazer com que o conteúdo falasse por mim e falar com o meu conteúdo com assinatura, que as pessoas encontrassem que era meu conteúdo, que era dicas digitais, mas era Rafa Falcão logo embaixo, eu colocava isso de praxe, eu comecei a fazer esses eventos dentro do Sebrae e comecei a ser convidado para outros Sebrae da palestra. Então eu comecei a ser convidado para Sebrae A, Sebrae B, Sebrae C e sempre recebendo convite. Aí eu comecei dentro do Sebrae a ter essa inquietação. Por quê?
dentro do Sebrae eu tenho meus projetos para tocar. Se eu começasse a viajar para outros Sebrais, o Sebrae ia perder sentido dentro do Sebrae. Sim. Então o pessoal do Sebrae começou a dizer assim, Rafa, você não pode ir para esse não, porque você tem que fazer esse projeto aqui em Alagoas. Boa. Aí quando fez isso, eu comecei a sentir, poxa, como é que eu vou pegar essa informação para mim? Eu vou ficar dizendo, estão me perseguindo aqui dentro do Sebrae? Digo, não. Deu um estalo, eu digo, peraí, eu vou conversar aqui com o pessoal. Aí eu fui conversar com o Filó, que era minha gerente na época, Fátima Guiar. Aí disse, Beijo, Fátima. Fátima, beijo. Queremos Filó. você aqui, Fátima. Aí a Filó disse bem assim, Rafa, você vai sair do Sebrae, mas você vai continuar no Sebrae, já por mim. Porque quem tá no Sebrae e abraça a causa do empreendedorismo, você não quer sair dali. Verdade. E aí, quando eu saio do Sebrae, cara, um outro mês, Feira de Santana já liga pra mim, já, Rafa, uma palestra aqui. Massa. Aí eu faço a palestra tal, como eu sei do Sebrae, sei de tudo de Sebrae, aí entre eles vão conversando Isso. e vai criando uma autoridade Sim. boca a boca, digamos assim. Aí eu começo a fazer eventos, aí vem eventos fazendo na Bahia, em Pernambuco tal. Aí como eu não estava com tanta autoridade ainda, eu peguei e comecei a produzir os eventos. Como eu dominava tráfego pago, eu lotava os eventos. Que é um diferencial, né? Salvador, Recife, Natal, João Pessoa, eu fazia curso lá e lotava os eventos, fazia aqueles cursos como aquele que você participou. Aí eu comecei a fazer aquilo ali, cara, eu digo, poxa, velho, massa. Aí surgiram uns eventos grandes, aí eu palestrei no Tracto, eu palestrei num evento do meu amigo Fred Rocha, palestrei no outro. Aí quando eu palestrei no Fred Rocha, queremos você aqui. Fred Rocha, ele tava no Pará, eu também tava. Conversei bastante com ele, mas a gente não conseguiu se encontrar. Fred é amigão meu. Aí, inclusive, ele tem um programa na Globo, né, que passa lá, e eu sou o colunista, né, digamos assim, todo tem um quadro que eu faço lá, Ah, que massa, é fixo eu não lá, sabia disso. lá com ele. E aí, o que é que aconteceu? Quando eu vou fazer essa palestra pro Fred Rocha, que eu já estava numa rotina muito grande de palestras, porque também eu estava na CONAGE, que é outra parte da minha vida. Quando eu estava que é a Confederação Nacional de Jovens Empresários, eu era diretor de comunicação lá, então eu vivia viajando, fazendo network e fazendo, volta e meia, jogar minha palestra no meio dos eventos. Aí o Fred disse, Rafa, vou fazer um evento aqui em São Paulo, venha para São Paulo. Aí eu fiz a palestra do Fred, lá no evento do Fred. Quando eu saí da palestra, já estava um monte de pessoal querendo conversar comigo, que eram agenciadores de palestrantes. Que era do pessoal da Polo, tinha outro pessoal lá também. Boa. Aí, cara, quando eu entrei ali, aí eu fui fazendo as palestras no Sebrae, e o pessoal do Sebrae foi vendo que eu conheço muito do Sebrae, que eu conheço muito da casa, que eu conheço muito das dores dos gestores, os caras começaram a me chamar. Ano passado, se somar os presenciais e online, eu fiz mais de 100 eventos. Então, a gente fez muita coisa assim. E o meu grande cliente hoje é Sebrae. Mas eu também atuo, faço as empresas, inclusive, por exemplo, eu fiz toda a consultoria de marketing, a mentoria da Remax Brasil, de toda a estrutura. Grande Peixoto. Os caras ganharam aí. Você tem que vir aqui, viu, Peixoto? O Peixotinho vem. Ele é uma das maiores franquias, né, da Remax no ramo de imobiliário do Brasil ou do mundo. Do mundo. E aí a gente fez também essas coisas. Então a gente começou a fazer o trabalho, fazer bem feito, e isso foi sendo propagado. Show. E como eu tinha rede social forte, eu cantava bola lá também. Ah, massa. Então eu comecei a fazer de tudo que é jeito. Conteúdo forte, consistente, que gera uma pequena transformação para quem vê aquele conteúdo. Grande impacto. Rede de network com profissionais de Sebrae que gostam do meu evento, que me indicam para outras pessoas. Network de amizade que eu tenho com o Sebrae, que eu entro em todos os Sebrae do Brasil aí, para conversar com um monte de gente que eu conheci ao longo dos anos. E aí, esse conteúdo que você entrega numa palestra, que você faça, nas minhas palestras eu estou passando muitos desafios atualmente, faça isso, depois volta daqui a 30 dias e me manda um print. Boa. Entendi. Aí o pessoal manda um print para mim, isso gera um impacto positivo a ponto de ter vários eventos que eu estou sendo convidado aí para fazer. Olha como é interessante. Negócio totalmente diferente. O meu ramo da automação industrial, o dele do marketing digital, mas a estratégia é basicamente a mesma. É, primeiro, ter um produto de qualidade e excelência, desenvolver um produto com qualidade e excelência, fazer com que as pessoas vejam que esse produto tem uma qualidade e excelência, entregar realmente 100% e depois disso, vender. Foi isso que a gente fez também na Connect, foi isso que deu certo. Pessoal, estamos indo aqui para os instantes finais do Potência Cast. Eu queria muito Vai ter segunda edição, muito concorrer com o Flow, com grandes plataformas. Não sei como é que os caras aguentam quase 10 horas de podcast. É que a gente decidiu começar com 1 horinha. Mas, cara... Não tem filtro não pra deixar melhor não. Agora que eu vi, bicho, eu tô gordo, ó.
Ei, mas, cara... Você tá de preto, pô? Agora sim. É só eu de branco aqui, então sou diferencial. Mas eu queria muito agradecer, meu irmão, por topar esse quadro aqui nosso do Potência Que Cast. legal. E quase que eu não falei de Marte aqui hoje, não foi, Tom? Dessa vez eu não falei de Marte. Mas é eu falei porque vai ter a fase 2 que a gente vai abrir aqui uma tela aqui pra você dar uma aula. Mas é interessante. Quando a gente criou o Potência Podcast, a ideia realmente é o quê? É trazer os potências pra cá e explicar, porque a gente vê o Rafa Falcão nas redes sociais, né? A gente vê lá você entregando um conteúdo massa, top, né? Eu curto muito o conteúdo, desde a época lá do Dicas Digitais, agora do Rafa Falcão. E o massa é que a gente muitas vezes não sabe a trajetória do cara. Eu sabia que você vinha de Santana de Ipanema, mas eu não sabia o quanto você teve que entregar aí, por exemplo, Verdade. né? Pra poder chegar aqui. E Então, para fechar, meu querido, queria que você deixasse seu Instagram e todas as suas redes sociais. Segue Rafael Falcão, é isso? Rafa Falcão Rafa Falcão. F de oficial, né? A gente fez uma adaptação. E é legal também que eu fiz isso para ser o user, né? O username em todas as redes sociais. Então, Caraca. se você colocar qualquer rede social, você vai me encontrar como Rafa Falcão Que F. massa. Também foi uma estratégia, porque Dicas Digitais já tinha outras redes que já tinham o nome Dicas Digitais antes que os eu. caras já tinham pego. Pô. Aí o que aconteceu? Eu fiz Rafa Falcão F. E aí também toda a minha comunicação agora tá com esse user. E, cara, eu vejo muitas pessoas, às vezes, vão falar, Rafa, se inspira em você, aquilo que você falou na palestra, deu resultado, o que eu fiz. Hoje fui uma palestra agora, eu estava em Mato Grosso do Sul, em terça-feira, terminei a palestra, a mulher começou a me abraçar e chorar, dizendo que porra, velho, o que você fez aqui pra mim agora, Massa, incrível. eu vou fazer agora, eu vou fazer aqui na minha cidade, que eu não tava enxergando isso, eu tava com depressão, eu tava isso, então a mulher começou a me abraçou chorando, e às vezes a gente não tem ideia de como a gente passa o conteúdo, de como as pessoas se conectam. E o que é que eu percebi ao longo da minha jornada, né? Que muita gente, às vezes a pessoa fica se comparando com as outras pessoas, fica triste, fica ansioso, porque o Instagram é uma grande rede social da felicidade. Todo mundo posta que tá bem, que tá feliz, que é tudo bonito, que não tem boleto para pagar, que vai numa rua aqui, mostra que vou aqui na Ponta Verde, tira uma foto, parece que tá em Dubai. Né, de tanto glamour que a pessoa quer passar numa rede social. É verdade. E a gente sabe que aquilo ali é um teto de vidro, né? E as pessoas estão cada vez mais se perdendo, às vezes se comparando com isso. E quando eu trago a realidade do marketing mesmo, que é a base de um estudo forte Chão de fábrica. e uma prática também constante, as pessoas têm esse choque. Porque não é você faturar, fazer o 6 em 7, fazer isso. Tudo isso é momentâneo. O legal é você continuar estudando e praticando, seja no marketing, seja no empreendedorismo, seja em tudo que aconteceu. E como aconteceu comigo na minha vida? Que, velho, desde de pequeno, vindo de uma família humilde, uma das primeiras pessoas que sou formado na minha família, uma pessoa que teve que enfrentar muita coisa, enfrentar até preconceito de sotaque para acessar outros mercados e tudo mais. Mas uma coisa que eu aprendi na prática e eu passo para quem assiste é que, velho, não importa. Se você estuda, se você pratica, se você dedica, não importa se você mora em Santana do Ipanema, se você mora em Nova York, em Alphaville, em São Paulo, onde está toda a galera do marketing, no Vergel, não importa. Pode demorar um mês, um ano, 5, 10 anos ou mais, como foi comigo. O tempo é implacável. O tempo vai te colocar no seu devido lugar. Então, pega o que você tem controle é o quê? O seu conhecimento. Investe com força no seu conhecimento e não adianta só investir no conhecimento, senão você vai ter obesidade mental. Começa a praticar. Eu sempre faço isso com os meus mentorandos. Está começando agora? 80% do seu tempo estudo, 20% prática. Abre um Instagram, vai ensinar as pessoas, porque aí você consegue reter o conhecimento. Então 5 horas, 4 horas estudando, 1 hora executando. Quando chega num nível mais ou menos 50-50, 2 horas estudando, 2 horas praticando. Quando chega num nível avançado, aí você inverte. Aí 80% do seu tempo praticando, 20% estudando. Se você coloca essa fórmula e vai ao longo da sua vida, você vai ter sucesso naquilo que você faz. Só que você tem que esperar a ação do tempo. E as pessoas ansiosas vendo os bastidores não, o palco da galera da internet, acha que aquilo ali tudo foi do dia para a noite. E tem alguns até que, como picaretas, falam que foi, que teve resultado e tal. Mas, na verdade, é que é um processo de estudo e prática diária que só o tempo vai te colocar no seu devido lugar ao longo do quanto você consegue acumular de estudo e prática. Tem até um livro que eu gosto bastante, que é Outliers Fora de Série, do Malcolm Gladwell, que ele fala que para você ser um fora de série, você tem que acumular 10 mil horas entre estudo e prática. Caraca. Eu sempre brinco pra galera, eu tô acumulando as minhas. E vocês estão acumulando a de vocês?
Então, quando você faz isso, você consegue ser um profissional fora de série. E é isso que eu quero deixar pra galera que acompanha aí. Sensacional conhecer a sua buscar. história, cara. Sensacional. Porque, assim, o conteúdo do Rafa Falcão tá lá no Instagram dele, Rafa Falcão F. Você vai consumir um conteúdo de marketing, o conteúdo de marketing o melhor do Brasil para pequenos negócios. Mas aqui você pode conhecer a história e quem é o Rafa Falcão de verdade. Que é o que a gente quer trazer aqui no Potência Podcast. Mostrar a potência que está por trás lá do IG. A história é fantástica. E é isso, querido Muito Rafael. obrigado. Rafa Falcão F. Obrigado por estar aqui no nosso Potência Cast. Eu queria agradecer aqui a nossa equipe que tá aqui, Maíra, Marcos, Tamo Heron, né? junto. Heron, DJ Heron, Tom. Cadê o Alexandre? Já foi embora. Eu não Toda a sei. galera. Tá no banheiro. Muito obrigado a todos que ouviram aqui a gente, que conheceram essa história aqui do Rafa Falcão, essa oportunidade gigante de conhecer a história de um empreendedor, de uma potência, e até a próxima, né? Tamo junto no nosso Potência Cast. Valeu, até a próxima.